Mesmo com as escolas fechadas, é elevado o risco de contágio de profissionais da área que estão atuando na entrega de materiais e outras ações nas escolas. Uma denúncia do Sindicato de Servidores mostra que uma servidora foi contaminada pelo Covid-19 após ter participado da entrega de materiais escolares. Antes disso ocorrer, o Sindicerf já tinha feito essa denúncia e hoje encaminhou um ofício ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Afinal, isso acabou virando uma realidade. Na linha, o diretor do Sindicato dos Servidores, Cássio Canhoto. Olá, boa noite, Cássio. Muito obrigado pela sua participação. Era um problema já previsto, anunciado por vocês? Bom, boa noite. Boa noite, Fernando. Tudo bom? Eu tô te ouvindo bem baixinho mesmo, como eu já estava com o repórter anterior, mas não sei se você me ouve bem. Você me ouve bem? Eu estou ouvindo bem você, sim. Tranquilo. Ok. Então vamos lá. Obrigado pela oportunidade aí do Boqueirão News, né, de abrir espaço para o Sindicato dos Servidores Municipais de Santos, né? É sempre bom a gente conseguir dialogar de forma mais ampla com a cidade, né? Bom, com respeito a esse fato, né, que você está noticiando, ele já é, como você mesmo adiantou e o sindicato também colocou aí nas nossas mídias, né, e dialogando com a categoria, aquela chamada tragédia anunciada, né? Nós já, desde os primeiros dias dessa pandemia, mais especificamente ali no início do mês de março, primeira quinzena do mês de março, temos criticado a política desastrada, né, do ponto de vista trabalhista, pedagógico, sanitário, né, da Secretaria de Educação de Santos em relação aos servidores, né? Tudo começou, o trabalho, na verdade, os dias letivos, né, eles foram interrompidos dia 20/3, dia 20 de março, e os servidores colocados em um processo de recesso escolar junto com os alunos, né? E o que a gente aguardava é que continuasse esse processo de recesso escolar. E, para nossa surpresa, a Secretaria de Educação ela resolveu decretar férias para os servidores, né? Para todos os professores e para os demais servidores lotados nas unidades, né? Alguns com equipes técnicas, secretários, oficiais administrativos, naquela oportunidade não ficaram em férias, né? Ficaram trabalhando. E ficaram ao longo desses 30 dias de férias forçadas, né? Ou seja, quarentena não é férias, né? Não tem como alguém, em sã consciência, ficar de férias e se recuperar do ponto de vista físico ou psicológico no meio de uma quarentena como essa, né? Então, essas férias dos servidores, elas propiciaram que as escolas continuassem abertas, inclusive, já com extrema dificuldade no fornecimento de equipamentos de proteção individual para os servidores que lá ficaram, membros de equipes técnicas, e pessoal de secretaria. Alguns servidores da limpeza também ficaram, da empresa terceirizada, também durante esse período, e eles ficaram basicamente realizando trabalhos burocráticos, no nosso modo de entender, completamente, inclusive, desnecessários, e um trabalho assistencial, que era o de entrega de cestas básicas, né? Nós já havíamos tido algumas queixas dos servidores do ponto de vista da falta de equipamentos de proteção individual ao longo da entrega das cestas básicas. Na sequência, para ir direto ao ponto que você me perguntou, né, nós tivemos o final das férias, inclusive a Prefeitura, a Secretaria de Educação, acabamos de conversar essa semana com o secretário de Gestão, segundo ele, marcou de forma unilateral essas férias, né? E, para piorar a situação, ela marcou as férias, colocou os trabalhadores de férias forçadas e ainda não pagou as férias, né? Além de colocar as férias forçadas, não pagou os valores relativos ao abono de férias dos servidores. E, segundo a Secretaria de Gestão, eles ainda têm até dezembro para enrolar os servidores do pagamento das férias. Para piorar a situação, logo no retorno das férias, do ponto de vista pedagógico, não houve nenhum trabalho remoto com os alunos, né? Os professores estavam em férias, e atrasou todo o desenvolvimento do trabalho remoto, que já é bastante precário, inclusive, né? Não tem como a gente desenvolver um trabalho remoto que seja da mesma qualidade de um trabalho presencial na escola, né? É extremamente difícil tomar dias de trabalho remoto, né? De aprendizagem remota como dias letivos. Isso é uma crítica, inclusive, do ponto de vista pedagógico que os trabalhadores têm. E do ponto de vista trabalhista, um outro absurdo, né? Porque no retorno do período de férias, né, vários servidores estavam aí de forma escalonada em trabalho remoto e outros estavam realmente na quarentena, né?
O que a Prefeitura de Santos fez na prática? Ela retirou diversos servidores que estavam na quarentena, né? E aí eu estou nomeadamente professores, cozinheiros, né? Inspetores de aluno, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de portaria, ou seja, servidores lotados nas unidades para auxiliar na entrega de materiais pedagógicos impressos, né? Ou seja, a política de entregar materiais pedagógicos impressos, ela já seria questionável no início da pandemia, quando o contágio era muito menor, né? Hoje, com um alto nível de contagem e um aumento no número de mortes, só para lembrar, já 3 servidores públicos aqui na cidade já faleceram, 2 servidores municipais, a Maurisa e o João, um da SEGES e um da Secretaria Municipal de Saúde, e o Luiz Eduardo, que era um servidor estadual, que também trabalhava na UPA da Zona Noroeste, Puma Oeste, também faleceu em virtude do trabalho. Então, qual é a nossa crítica, né, central? Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação, oficiamos, fizemos uma reunião, inclusive desde o dia 13 de maio nós estávamos pedindo uma reunião, só conseguimos ser atendidos dias antes do processo de entrega dos materiais, ali na terça-feira, após aquele feriado antecipado do Estado, em que nós fizemos uma reunião, inclusive na presença de diversos diretores de unidades escolares, que no momento pleiteavam que as escolas não fossem abertas, né, as cozinhas das escolas não fossem abertas para o preparo de alimentos e para a distribuição de alimentos, né, em virtude do problema do contágio e da pandemia, né? Defendemos ainda que os valores relativos à alimentação escolar, eles sejam entregues para os alunos por meio de cartões, mesmo os valores referentes à alimentação escolar e até valores assistenciais, para que as famílias possam ter esse cartão em mãos e não ter esse contato de contágio. E ainda que ele fosse feito por meio de cestas básicas, como vinha sendo feito antes, a quantidade de equipamentos de proteção individual era bastante precária. Então, para resumir, né, nós avisamos a Prefeitura de Santos que colocar servidores que estavam em quarentena para dentro das escolas e chamar famílias de 29 mil alunos para retirar materiais pedagógicos presencialmente, né, no momento de pico de pandemia, era um absurdo e era um ataque à saúde pública. A Prefeitura de Santos, a Secretaria de Educação, se negou a atender à reivindicação dos trabalhadores e manteve a entrega. E, para piorar as coisas, essa reabertura das unidades, né, e essa vinda de trabalhadores aí que estavam em quarentena para atuar, e mesmo aqueles que não estavam em quarentena, que estavam atuando, a distribuição de equipamentos de proteção individual era bastante precária, a ponto de dias antes, essa distribuição não tinha sido feita nas escolas e no dia anterior à distribuição foram distribuídos materiais a granel. Para vocês terem uma ideia, luvas e equipamentos de proteção individual abertos, que não estavam sequer lacrados, foram entregues nas unidades, a ponto de diretoras de unidades escolares terem que entrar em contato com a Secretaria de Educação para pedir que esses materiais fossem para as unidades lacrados. Ou seja, um total descontrole na entrega ordinária dos equipamentos de proteção individual, um descontrole também nessa entrega extraordinária, em virtude do reforço da reivindicação que o sindicato fez. E para piorar a situação, nós temos um quadro na Prefeitura de Santos, que é de não haver um protocolo de testagem para todos os servidores públicos municipais que hoje atuam, né, na linha de frente. Nós vamos ter aí, depois de reivindicação do sindicato, e foi logo depois que nós já havíamos tentado falar com o prefeito e com o secretário de saúde, o secretário de gestão agora é um novo secretário de gestão, eles fugiram do sindicato dos servidores como o diabo foge da cruz, né? Durante muito tempo, em virtude de empurrar com a barriga a nossa campanha salarial, em virtude dos equipamentos de proteção individual, nunca fizeram um diálogo sério com o sindicato, a ponto de que nós tivemos que ir para o Ministério Público fazer a denúncia lá em março, e agora nós estamos voltando para o Ministério Público, voltando para a imprensa para dizer que novamente a entrega de equipamentos de proteção individual na cidade de Santos, principalmente especificamente agora na educação, ela tem sido precária, né? Nós temos um material que está sendo encaminhado para o Ministério Público e que também, além disso, nós não temos uma testagem séria entre os servidores. Que assim, tanto para o servidor quanto para o munícipe, né, para proteger a saúde dos servidores do munícipe, porque no mundo inteiro os servidores da saúde e de outros setores
são a linha de frente, são os principais contaminados, né? Esses servidores precisam ter um protocolo de testagem, né? Para assegurar que os servidores entre si não passem a doença entre eles e para que o munícipe que seja atendido, como foi o caso dos pais das escolas, não tenha contato com o servidor contaminado, como foi o caso, né? Ou seja, a Prefeitura de Santos está convocando e chamando munícipes em direção a unidades do serviço público que ela não tem sequer o controle sobre a contaminação dos seus próprios servidores. Ou seja, a Prefeitura de Santos está colocando os servidores em risco, né, que deveriam estar em quarentena, porque não era um serviço essencial. Esse serviço já poderia ter sido feito antes, de forma presencial, ou pior, né? Ou melhor, aliás, ele poderia ter sido feito, se quer distribuir material, o correio é um serviço essencial, né? Você quer distribuir coisas para as famílias, tem o correio para distribuir para as famílias, todos têm o cadastro, e se não tiver o cadastro, você vê pontualmente, tanto na educação quanto na assistência social. Ou seja, o que está acontecendo agora é o fruto da total falta de planejamento na política educacional do município, e ela tem sido feita de forma extremamente desastrada. Ela não está atendendo pedagogicamente como poderia, lógico, com todos os limites, né, os alunos. Ela não está atendendo do ponto de vista trabalhista, nem sanitário, né, e nem do ponto de vista alimentício ela está atendendo, porque várias famílias até agora não receberam o que deveriam receber em termos de cesta ou de cartão alimentação. Então, assim, é um desastre completo na política educacional do município e que nós estamos denunciando, já não é a primeira vez, já por diversas vezes na imprensa e para o Ministério Público, que estamos reforçando isso. Queria agradecer muito o espaço de vocês aí. Ok, Cássio. Duas questões. No início da semana, segunda e terça, vai ter a retomada da entrega do material lá na Escola Municipal Pedro Crescente. Vocês vão ter alguma ação específica nesse sentido? E outra coisa, existe alguma confirmação também que essa professora, enfim, essa servidora, ela pegou a doença decorrente dessa entrega? Então, o que ocorre, né? Nós não temos como, são duas questões. Primeiro, o Sindicato dos Servidores, o conteúdo da reivindicação do sindicato, inclusive é o último ofício, né? Porque ele reforça, inclusive, reitera as reivindicações anteriores que nós já havíamos feito, né? Nós temos 4.447 casos confirmados, né, na cidade, 86 pessoas em UTI, 166 mortes, aliás, na Baixada, né? 3 deles são servidores, né? Ou seja, um aumento do contágio. Existe uma sanha hoje de reabertura, né? Vamos reabrir o comércio, vamos reabrir tudo. Mas qual a condição que está se dando para esses trabalhadores, de qualquer um dos setores, né? Que poucos, inclusive, muito mais gente tinha que estar em quarentena, não está, né? Em todos os setores da economia. E para aqueles poucos servidores que ficaram em quarentena, agora eles estão sendo expostos no pior momento da doença, né? Então, o que a gente reivindicou aí? Primeiro, eu vou te responder sobre a questão do servidor, né? Se foi em virtude do trabalho. Nós não temos como saber se foi em virtude do trabalho, porque a servidora ela só foi testada dias depois, né? Mas a desconfiança de que foi durante o trabalho é grande, né? É que é muito difícil precisar isso, porque essa servidora, inclusive, era uma das servidoras que não estava em quarentena. Ela estava executando, ela não estava em férias, ela estava executando o trabalho da escola. Essa servidora não estava em férias. Outros servidores, nessas datas, né, de entrega de materiais, foram as datas em que eles retornaram das férias, forçadas, inclusive, porque a categoria não reivindicou férias, né? A categoria foi forçada a entrar em férias. Então, parte desses servidores estavam retornando das férias e esses pais estavam sendo chamados à escola, né? Essa servidora que depois descobriu que estava com a Covid, ela era uma das servidoras que não estava em férias, ela estava trabalhando. Então, há indícios de que ela pode sim ter sido contaminada na unidade. E ela não sabia disso, porque ela não tinha sintoma e não havia sido testada. Ou seja, entre os servidores municipais, nós vamos ter quadros diversos como esse, de servidores não testados, né, e assintomáticos, né? E esses servidores, se não testados a partir de um protocolo sério da Prefeitura de Santos, e não é só na saúde, é em todas as unidades, né? Todas as unidades que estão abertas ao público precisam que esses servidores sejam testados, porque senão você está expondo um colega de trabalho e a população. Então, em relação à nossa reivindicação, o que a gente pede reivindica, né? É a imediata comunicação
com as orientações necessárias sobre o fato a toda a comunidade escolar, né? Porque os alunos, né, os pais, ou seja, toda aquela comunidade, né, ela precisa ser notificada de que ela foi atendida por um servidor que tinha Covid, né? E de que a prefeitura não testou os servidores para poder atender a população, né? E que colocou os servidores e a própria população tendo sido avisadas pelo Sindicato dos Servidores de forma, por diversas vezes, né, em reunião presencial com a Secretaria de Educação, antes por meio de documentos, né? Nós cansamos de criticar isso na imprensa, tá? Criticamos as férias, criticamos a política educacional, criticamos esse tipo de movimento da Secretaria de Educação, né? Então a gente reivindica que todos sejam avisados, que tenha oferta de atendimento médico e testagens, conforme estabelecido nos protocolos da saúde, né, para os membros da comunidade escolar, servidores e munícipes, que haja o registro de acidente de trabalho de todos os servidores que contraírem Covid-19. Por quê? Se tem um servidor que está trabalhando, né, ele está sendo obrigado a trabalhar, ele não está em quarentena, né, ele não está de folga, ele está trabalhando, ele está a serviço da prefeitura. Ele não foi testado, ele está sendo exposto ao contato com a comunidade. É uma questão de saúde pública que esses servidores sejam testados, que eles estejam, inclusive, na linha de frente da testagem. Porque a população, quando ela se vê doente, ela não vai em direção, com todo respeito às demais categorias, ela não vai em direção ao metalúrgico, ela não vai em direção a um comerciário, ela não vai em direção a um bancário, ela vai em direção ao servidor. A população, quando adoece, ela vai em direção ao servidor. Então, esse servidor precisa ser testado, esse servidor precisa ter a garantia mínima de protocolos de saúde de que ele não está doente, ele não é um transmissor da doença, né? É lógico que a gente não tem como aferir isso milimetricamente. Em virtude disso, inclusive, que a nossa reivindicação mãe, né, é a da manutenção da quarentena, né, para todos aqueles servidores que estavam em quarentena, e não é da reabertura das escolas. Para nós, as escolas tinham que permanecer fechadas, né, e elas tinham que abrir em último caso, né, quando não houvesse a mínima condição de realizar um serviço de forma remota, né. Todos os serviços de secretaria e hoje os serviços pedagógicos, eles podem no máximo ser desenvolvidos de forma remota, num ponto como esse da pandemia, né? E quando houvesse a necessidade de se abrir uma escola para se fazer uma entrega de uma cesta básica ou de qualquer outro item, que esses trabalhadores tivessem os equipamentos de proteção individual garantidos, no mínimo, e um serviço de testagem. E olhe lá, né? Porque esse serviço poderia ser feito por outros setores também e está sendo feito pela educação. Muito bem. Meu querido Cássio, muito obrigado pela sua participação aí, 7 horas e 10 minutos, a gente agradece a sua participação, novamente aí mostrando o ponto de vista aí do Sindicato dos Servidores. Uma boa noite para você, um bom final de semana. Ok, abraço. Um abraço, muito obrigado. 7 horas e 10 minutos e em nota a Secretaria de Educação esclarece que a Unidade Municipal de Educação Pedro Crescente seguiu todas as medidas de segurança durante a entrega do material didático com a utilização de luvas, máscaras e álcool 70%. Informa ainda que a direção só tomou ciência de que a funcionária testou positivo para o Covid-19 após a entrega e imediatamente foram tomadas todas as providências. A escola passou por higienização e se manteve fechada durante toda a semana. Pais e responsáveis foram comunicados do fechamento da unidade, os funcionários que estavam no local foram dispensados para ficar em casa e orientados a fazer a testagem. A continuação da distribuição dos materiais está agendada para segunda, dia 8 e terça, dia 9, com a colaboração de outros funcionários. A SEDUC está alinhada e segue as orientações da Secretaria de Saúde, sempre com o objetivo de salvar vidas. Vale destacar, conforme a nota, que essa entrega está sendo feita com o intuito de atingir o maior número possível de alunos, uma vez que muitos não têm acesso à internet ou a possibilidade de imprimir as atividades em suas casas. O planejamento da distribuição foi feito pelas equipes gestoras, seguindo rigorosamente todas as normas da Secretaria de Saúde, a fim de evitar aglomerações. A Prefeitura de Santos informa ainda que equipamentos de proteção individual, as famosas EPIs, estão sendo disponibilizados a todos os profissionais que atuam na linha de frente do enfrentamento da pandemia do Covid-19, inclusive os servidores da Secretaria de Educação. Então anota a posição por parte da Prefeitura de Santos sobre esclarecimentos, esse caso que aconteceu na escola Pedro Crescente. Importante então aqui, notícia do dia, sempre ouvindo todos os lados possíveis
Isso é importante, isso é jornalismo, a gente tem a possibilidade de ouvir todos os lados para efetivamente as pessoas expressarem suas opiniões.